Espírito, que vai estar no livro de Lucas 8, iniciaremos no versículo 4. Lucas 8, 4. E eu creio que vai falar muito forte ao meu e ao seu coração. A maior revelação para as nossas vidas, o que é a igreja? Palavra. Enquanto eu meditava, falava com o Senhor falava assim: guia a minha igreja pela palavra. Que aquele que não tem a palavra vai faltar fé. E quando falta fé no dia mau, não consegue crer no sobrenatural de Deus. Lucas 8, 4 vai dizer assim: a parábola do semeador. Lucas 8, 4. Se atente no que você vai ler, vai ouvir. Se atente no que você vai receber da parte de Deus. E ajuntando-se uma grande, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhe uma parábola. Como vinha muitas pessoas, Jesus falou assim: eu vou aqui liberar uma história. Eu vou aqui transmitir uma história, ou seja, uma parábola, onde só aqueles que despertar a fé vão conseguir entender. Mas existia aos pés de Jesus uma grande multidão. Olha o que vai dizer o 5. Um semeador saiu a semear. E a sua semente saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do que, igreja? Junto do quê? Do caminho. Olha só o que aconteceu com ela. Foi pisada e as aves do céu a comeram. 6. E outra caiu sobre o quê? Sobre a pedra. E nascida secou-se, pois que não tinha o quê? Umidade. 7. E outra caiu entre os espinhos. E crescendo com ela, os espinhos fizeram o quê? Sufocaram. Imagine um monte de pessoas ali buscando Jesus. E Jesus pega e começa a contar uma história, uma parábola. O que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer com isso? Entenda o que você está meditando, está lendo. O semeador parou de semear? Não. Ele continuou a semear, independente o resultado que estava acontecendo com a semente. Ele não parou de semear. É isso que eu quero que você aprenda. É isso que o Espírito Santo quer chamar a minha e a tua atenção. Nós não podemos desistir da nossa fé. Independente dos resultados, você não pode desistir. Você não pode parar de ouvir e se esforçar com a ajuda do Espírito Santo para praticar a palavra. 7, eu vou repetir de novamente o 7. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, o sufocaram. 8. E outra caiu em boa... Quantos aqui é boa terra? E outra caiu em boa terra. E nascida produziu fruto, 100%, dizendo ele essas coisas. Clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus entregando para eles uma direção. Peraí, quando a semente de Deus cai numa boa terra, eu profetizo que nós somos a boa terra. Quem crê nisso? Quando a semente cai numa boa terra, ela vai produzir. E vai produzir muito. Mas corre o risco de muitas das vezes cair na beira do caminho, cair entre os espinhos, entre as pedras, e ela não produz o fruto que é para dar. E quando eu orava, meditava, o Espírito Santo falava assim: olhe para o semeador. Ele não desistiu, ele não parou de semear. Ele falou: agora use o exemplo do semeador, que era o próprio Cristo, em forma da vossa fé. Ou seja, não desista e ande pela minha palavra. E se atente pela palavra. E vai dizer assim no 9. E os seus discípulos, olha só, nem os discípulos do Senhor não tinham revelação daquilo que ele estava ensinando. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ou seja, que história é essa, Senhor, que o Senhor está contando?
Porque a palavra de Deus nós necessitamos, só podemos interpretar e praticar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Qual é a direção para mim e para a tua vida? Se você não clamar, não pedir a sabedoria, o discernimento e a ajuda do Espírito Santo, você vai ler Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai estar ali todos os resultados, todas as direções para as nossas vidas, mas se faltar a revelação, a direção, ou seja, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se faltar a vida, que é o Espírito Santo de Deus, junto com a palavra, não conseguimos interpretar e nem mesmo obedecer. Aí, o que eu entendo com isso? Aí muitos falam, conhecem a Bíblia, cita diversos versículos, mas na vida dele você não vê nada do que ele está falando. Ele prega, ele quer ensinar, mas ele mesmo não porque ele só lê. Ou seja, a palavra só manifesta o poder. Quem já ouviu dizer assim, a palavra tem poder? Quem é o poder da palavra? O Espírito Santo. Ah, mas eu leio, nada contra os estudos. Eu fiz teologia, fiz tudo isso. E qual é o teu grau de intimidade com o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, será somente estudo humano, natural, homem, mesmo sendo a palavra de Deus. Que ela é poderosa. E eu vou te mostrar lá na frente em Timóteo. Mesmo sendo a palavra de Deus, meu Deus, mais um dia no culto, mais um dia eu vendo a palavra, aonde eu e você temos que se atentar? Quando você for ler a palavra, quando você for meditar na sua casa, quando vir um versículo no teu coração, peça ajuda para o Espírito, porque de nós mesmos, nós não conseguimos praticar a palavra. De nós mesmos, nós não conseguimos obedecer. Por isso que o meu e o teu espírito tem que estar conectado com o Espírito Santo Aí essa palavra começa a ter sentido. Para você ver, Jesus estava pregando a respeito do semeador. Ele contou uma história. Muitos ouviram, mas não tinha a interpretação, a sabedoria, a revelação do Espírito. E acontece nos dias de hoje. É aquele que vai buscar um milagre. Não, a palavra vai falar comigo hoje. Ok, ela vai falar. É uma só palavra que visita todos, diversos, muitos corações. Quem está entendendo? É uma só palavra, a palavra é uma só. Mas visita todos os corações e deixa eu te falar. E aquele que anda pelo Espírito supre todas as necessidades. Quem está entendendo? Através da revelação. Posso mais semeador. Olha só o que está dizendo o 10. Jesus está dizendo assim, ó, e ele disse, a vós, olha o que Jesus falou para os discípulos, para os mais que estavam mais próximos, que andavam com ele. Ó, e ele disse, a vós é dado o quê? É dado o quê? O conhecer. Conhecer o quê? Então não era simplesmente uma parábola. Eram os mistérios do reino de quem? Então diga assim com fé, é chegado sobre a minha vida o reino de Deus. Então diga de novo com fé, é chegado sobre a minha vida o reino de Deus. Então eu profetizo, se é chegado, se você tem fé, se é chegado o reino de Deus sobre a sua vida, você vai começar a entender e praticar a palavra de Deus a partir de hoje. Quem está entendendo? Olha o que Jesus falou para os discípulos. A vós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a outros, por parábolas. Ou seja, a outros é somente uma história. Outros ouvem a palavra e pensam que é uma história. Mas Jesus falou, para vocês não. Para vocês é dado os mistérios. Porque o que eu estou entregando aqui é os mistérios que fazem parte do reino de quem? De Deus. Olha só. A continuação. Mas a outros por parábolas, para que vendo, o que acontece? O que acontece? Não vejam. E ouvindo, não entenda. Por isso que muitos falam assim, nossa, mas eu peguei a Bíblia, a mesma palavra de ontem à noite, que eu estava no culto, eu meditei, eu li e não entendi nada. Por quê? Porque temos que pedir ajuda para o Espírito. É dele que vem as revelações. O homem de si só não pode chegar a lugar nenhum. O homem ele não tem nada dele mesmo. Ele já não tem nada dele mesmo, principalmente se ele quiser falar das coisas de Deus e não tiver cheio do Espírito Santo. Apóstolo, a Bíblia vai dizer para mim e para você, em João, Jesus diz assim, ó, sem mim
nada podeis fazer. Então nós sem Jesus não podemos chegar a lugar. Agora imagine, distante de Jesus, da verdade dele, da direção dele, e quer falar de Jesus sem ter o Espírito. Mas eu agradeço a Deus, eu glorifico ao Senhor, porque se você está aqui, é porque o Espírito Santo do Senhor é sobre a sua vida. Quem está entendendo? Se ele é sobre a sua vida, ele só vai querer abrir o meu e o seu entendimento. É um novo nascimento. É você, independente da sua idade, nascer de novo no Espírito. Como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entender o que Deus tem para a minha vida? Palavra, lâmpada para meus pés é a tua palavra. E muita comunhão para ouvir a voz do Espírito, senão não vai chegar a lugar nenhum usando só a palavra. É a palavra misturada com a fé. E a fé só vem se ouvirmos. E ouvirmos o quê? Palavra. Tá entendendo? Muitas vezes você entra aqui, fala, Senhor, fala comigo. Ele fala assim, não, eu vou falar. Porque você já tem em você o Espírito. Só que para você obedecer o que o Senhor vai falar, ou já está falando no coração de alguns, como que você vai conseguir praticar? Não adianta você buscar força em você mesmo. Eu e você, se depender de nós mesmos, vamos cair, vamos falhar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, não. Porque ele vai sempre guiar eu e você. A Bíblia vai dizer que ele nos convence. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ninguém pode querer falar do reino de Deus, entender os mistérios do reino de Deus. Ah, mas eu tenho 30 anos. Você pode ser Matusalém do evangelho. Você pode ter morado dentro da igreja 70 anos. E daí? Se não tiver conhecimento do Espírito, foi o tempo todo um praticante de igreja. Ou seja, foi o que Deus nos deu ontem na Santa Ceia. Muitos têm práticas espirituais, mas não andam no Espírito. Vive no Espírito, tem práticas espirituais. Ora, jejua, ouve a palavra, mas na hora de andar, de executar, de pedir direção para o Espírito, falha. É aí que está. E quando falhamos nessa hora, é aí por onde entra a porta, abre uma porta do pé, porque manifesta a carne, a vontade da carne. E a Bíblia vai dizer que aquele que tem aliança com o mundo é inimigo de Deus. Aí muitos estão dizendo assim, mas um exemplo, aquela pessoa que é notório os pecados dela, o cristão, alguns que ainda não anda pelo Espírito, ele julga pelas práticas que é notória, que todo mundo está vendo. E o que está dentro ouvindo a palavra de Deus? E o que está dentro, todo dia no culto, que o Espírito Santo está falando assim, vai por aqui, e ele não obedece. Ele é pior do que aquele que está jogado, lançado ao pecado, preso pelo pecado. Por que é pior? Porque a Bíblia vai dizer, melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Por isso que ninguém foi levantado para julgar ninguém. Nós fomos levantados para ajudar uns aos outros. A Bíblia vai dizer, com bom e com suave que os irmãos andam em comum e em união. Quando entra o julgamento, vai dar demônio. Vai dar demônio. Por que, apóstolo? Como assim? A pessoa julga aqui, mas o irmão isso, o irmão aquilo, não tem problema. No dia seguinte vai vir sobre ele uma aprovação no dia a dia dele. Aonde ele vai precisar da direção do Espírito, só como ele é muito sabidão, ele julga muito, ele dá muita sentença, a boca dele libera muita sentença. Ele vai fazer algo que não vem da parte de Deus, mesmo tendo práticas espirituais, pronto, já falhou. Só que ao olho normal, é aqui, ó. Jesus está dizendo assim, ó, vou repetir aqui, ó, ouvindo não ouvia, o 10, e vendo não via. Acontece isso, mesmo estando todos os dias dentro da igreja. É aí onde está o perigo. Falar dos que estão lá fora é fácil. E nós que estamos aqui dentro. Que precisamos não só estar no Espírito. Foi o que foi pregado ontem. Precisamos andar no Espírito. Ou seja, quando o Senhor testifica, vai, eu e você vamos. Quando ele fala, não vai, não adianta ir, porque vai dar errado. É isso que Jesus estava dizendo para vocês, os discípulos, os filhos. Para vocês foram dada a revelação da palavra. Foram dado o entendimento. Por quê? Para vocês é chegado o reino de... Os mistérios do reino de Deus é dado para os filhos. Olha só a continuação, o que vai falar o 11. Aqui se inicia as revelações da parábola. Esta é, pois, o que, igreja? A parábola. A semente é o quê? A semente é o quê?
Quem crê que Deus está liberando sementes aqui agora? Quem crê nisso? Eu já profetizei e eu declaro e profetizo que todos nós aqui somos uma boa terra. Quem crê nisso? Quem crê que o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, está liberando semente na minha e na tua vida? Quem crê nisso? Muitas vezes o seu pensamento, a sua alma e o seu espírito entrou aqui pensando em muitas coisas. Aí muitas vezes fala assim, nossa, mas era outra palavra que eu queria ouvir. Deixa eu te falar. Às vezes você queria ouvir outra palavra, mas o Senhor conhece o seu espírito e será essa palavra que vai trazer vitória na tua vida. Quem está entendendo? Por quê? Porque a alma tem que se aquietar, tem que se calar. Ah, mas eu queria uma outra direção. Deus não vai dar para mim e para você. Primeiramente, o que nós pedimos. Primeiramente, Ele vai dar para mim e para você o que nós necessitamos. Não o que pedimos. Ah, mas eu estou pedindo... Não que Ele não vai dar o que nós pedimos. Claro que Ele vai dar, Ele é Pai. Ele vai dar. Mas primeiro Ele vai dar aquilo que nós necessitamos. E o que eu e você, como filho de Deus, nós necessitamos do entendimento, da compreensão. Nós precisamos viver os mistérios, como está na Bíblia, os mistérios do reino de Deus. E para isso necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos pedir. Apóstolo, muitas vezes as bênçãos, eu profetizo, correrão atrás de vós e vos alcançarão. Quem crê nisso? Por que as bênçãos vai correr e vai alcançar? Porque você está buscando a Deus, esquece religião, placa de igreja. Esquece o ministério, o profeta, ou a profetisa, o pastor, ou o apóstolo, esquece. Busca o Espírito Santo de Deus e a palavra e o Espírito Santo. E aí sim a sua vida, eu profetizo, você vai viver dia de vitória em vitória. Quem está entendendo? Mas não quer dizer que não vai vir tribulação, vai vir. Porque a tribulação na vida dos filhos é para aprovar e acrescentar a nossa fé. É para que a nossa fé seja para ti. Eu amo um desafio, somente quando Deus está dentro. Tem uns que você pega com a mão e fala, Senhor, ele falou, te avisei, mas você não conseguiu me ouvir. Eu amo o desafio, porque o desafio vai colocar a minha fé em prática. Deixa eu te falar algo. Aí você pensa assim, nossa, o apóstolo fala de desafio. Quantos de vocês desafiaram hoje aqui, ó? Saíram do seu trabalho, alguns direto, você veio da tua casa, você venceu o cansaço, vai estar esse momento aqui. Você correu o dia inteiro porque você falou, vou para a igreja. Você correu para não se atrasar, você está aqui. De repente teve um dia cansado, segunda-feira, né? Para quem descansa no final de semana, para nós estamos desde sexta-feira. Parece que eu vou morar nesse altar, estou desde sexta-feira aqui. Veja bem, quando você está entregue a fazer algo, é diferente. Quando o Senhor te chama para algo, quando todo desafio que se levanta, você vai estar mais próximo, você vai se alinhar mais, você vai aprender a ouvir mais a voz do Senhor. Porque Jesus liberou uma palavra, não esqueça dessa palavra. No mundo tereis aflitos, mas tem o quê? Como eu e você vamos ter de bom ânimo? De nós mesmos? Não, através do Espírito. Repete assim em nome de Jesus. Vai pegar todos, diga assim, a partir de hoje. Eu vou repreender em todo momento todas as palavras negativas que ficam soando na minha alma. Eu repreendo todas as palavras negativas da minha vida. Diga com fé, da minha vida, da minha casa, da minha família. Diga assim, palavras negativas não vêm do reino de Deus. Diga com fé de novo, palavras negativas não vêm, não faz parte do reino de Deus. Diga com fé agora, eu faço parte do reino de Deus. É isso que você tem que entender. Quando vir direções, coisas negativas, pensamento negativo, repreenda. Repreenda. Porque não vem de Deus. Repreenda. Você tem que repreender. Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Esse pensamento negativo aqui, ó. O que o Senhor quer me falar com isso? Repreenda. Porque em tudo, você que é filho, você que está buscando a presença, a palavra, a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Quando você está buscando a Deus de todo o seu coração, não se preocupa com situações. Fala, Senhor, esse desafio aqui, eu creio que a minha fé vai ser provada para ser
aprovada. Então eu repreendo, eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu coloco nas suas mãos e eu sei que vai acontecer. Quem está entendendo?